Como permanecer em paz em tempos difíceis? Talvez é a pergunta que nós mesmos nos indagamos. Como permanecer em paz em tempos difíceis? De doenças, de mortes, desemprego e aflição, muitas vezes nos pegamos pensando em todas essas situações e talvez nos desesperamos, ficamos ansiosos e até tristes pela sensação de insegurança do que será. Mas Deus é a nossa rocha e não é qualquer rocha. Ele é uma rocha eterna. Veja que a Bíblia nos diz que é possível permanecer em paz em tempos difíceis. E como isso é possível? Veja que no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, a Bíblia nos diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O Senhor conserva em paz aquele cuja mente está firme nele. Então, para que nós possamos permanecer em paz nestes momentos, nós temos que estar com a mente firme em Deus. E como estar com a mente firme em Deus? É orando ao Senhor, é meditando na sua palavra, é ouvindo louvores, é louvando ao nome dele. Porque assim o Senhor nos enche da sua graça, o Senhor nos enche da sua paz. Porque muitas vezes nós olhamos tantas notícias ruins e isso bombardeia o nosso coração. E isso abala muitas vezes a nossa estrutura. Nós ficamos preocupados e ansiosos, porque isso é natural do ser humano. O que será do amanhã com tantas coisas ruins acontecendo? Mas Deus, Ele é a nossa rocha. Deus é aquele que promove a paz mesmo em tempos difíceis. E quando nós estamos com a mente firme em Deus, nós, consequentemente, confiamos no Senhor. E o que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor não é apenas dizer eu confio em Deus, mas ter a certeza que Deus cuida de cada passo que nós damos. Então, o primeiro passo para permanecermos em paz, para que Deus promova essa paz no nosso coração, é buscar as coisas que são lá do alto. Não foque o seu pensamento apenas nessas notícias terrenas. Não foque o seu pensamento nas coisas ruins, mas busque a Deus. Medita na palavra do Senhor. Busque as coisas que são lá do alto, porque o Senhor lhe promove a paz ao nosso coração. E confie plenamente no Senhor, sabendo que Ele tem tudo sob controle. Então nós temos que nos refugiar em Deus. Nós temos que buscar o socorro em Deus, porque Ele é o único que nos pode tirar dessa situação. Ele é o único que nos pode dar a paz que nós necessitamos. Então busque a Deus, que o seu pensamento e sua mente esteja firme em Deus, porque assim você confiará plenamente no Senhor. E ainda tem mais, Deus é a nossa rocha eterna. Quando nós lemos a palavra rocha, esta nos dá uma ideia de estrutura, e não é qualquer estrutura, é uma estrutura inabalável, e mais inabalável ainda, quando essa rocha é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se uma rocha ela nos dá a ideia de estrutura, de fortaleza, agora imagine a rocha eterna que é Deus. Nessa rocha podemos confiar a todo tempo. A todo tempo Ele nos dá o apoio, abrigo, refúgio, descanso que precisamos e necessitamos. É a rocha que nos dá segurança em tempos de angústia e aflição. É uma rocha que não vacila e nem se abala. É uma rocha eterna. Porque a Bíblia diz confiar no Senhor perpetuamente. Porque Deus é uma rocha que não vacila em nenhum só momento. Deus é uma rocha que nós podemos confiar a todo momento. Mesmo que o mundo esteja em extrema aflição, mesmo que o mundo esteja em abalo, nós temos uma rocha. Isso já nos traz paz ao nosso coração, porque Deus é uma rocha inabalável e é uma rocha que prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No Salmo 78:35, diz assim: E lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Esse salmo fala que o povo de Israel estava em um momento de aflição, mas eles lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Então, se você está em extrema aflição, se você está enfrentando uma situação difícil ou até mesmo inseguro com o cenário de amanhã, lembra-te de que Deus é a sua rocha, que o Deus Altíssimo, o seu Redentor.
Então nós temos um apoio, nós temos um refúgio, nós temos uma estrutura que é Deus. E Deus, Ele pode dar a estrutura que você precisa. Ele pode fortalecer a sua estrutura humana, porque a nossa estrutura é falha, a nossa estrutura teme. Mas o Senhor pode fortalecer a nossa estrutura nesse momento. Se você está enfrentando algum problema, alguma situação difícil, alguma tristeza, que você possa lembrar que Deus é a sua rocha. E isso não muda. O Senhor é a nossa rocha a todo tempo e o nosso Redentor, o nosso Salvador. A palavra do Senhor diz que Jó estava enfrentando um momento de grande aflição em sua vida, em que tinha perdido todos os seus filhos, todas as suas rendas, estava enfrentando uma enfermidade terrível. Mas ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que nós possamos ter essa fé de Jó, que nós possamos lembrar que Deus é a nossa rocha, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E Ele vive. No momento dele, Ele se levantará em nosso favor com a resposta que nós necessitamos. Que nós nunca possamos nos esquecer de que Deus é a nossa rocha eterna, de que Deus é o nosso refúgio eterno, em que nele nós temos tudo o que nós precisamos e Ele nos dá a estrutura para vencermos todas as nossas provações. Se você deseja receber todos os dias uma palavra ao seu coração, inscreva-se para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça. Em nome de Jesus.